Olá, neste episódio trago alguém que admiro, alguém que acredita que não há barreiras que não possam ser destruídas, alguém que faz da bravura e coragem características que mantém na vida e na profissão. É uma figura ímpar da comunicação que todos conhecemos, alguém que desafia o pensamento através da escrita, a literária, jornalística e também de intervenção. Num mundo onde há cada vez mais certezas e também necessidade de partilhar opiniões, falta-nos gente que questione e que não aceite o porque sim. Proponho neste episódio uma reflexão com alguém que nos deixa sempre questões da vida, do país e do pensamento, e por isso o meu convidado menos provável, Luís Osório, bem-vindo. Bem-vindo, não, eu agradeço imenso, é uma boa oportunidade de conversar e isso que tu falaste é muito importante, estamos num tempo cheio de certezas e estamos num tempo em que já não conseguimos suportar quando ouvimos alguém a falar alguma coisa que nós não queremos ouvir ou que não vá ao encontro daquilo que nós já pensámos. E, portanto, é importante refletir sobre a importância, em primeiro lugar, da dúvida, do questionamento, porque é a partir da dúvida e do questionamento que nós alargamos caminho. Não é a partir da convicção absoluta, da certeza, e também sem chegar ao relativismo, que é um risco que se tem de questionamos tudo e estamos disponíveis a ouvir tudo e às tantas relativizamos criando as condições para que uma dimensão de mal, seja isso o que for, possa também crescer. E nós não nos podemos nunca esquecer que depende um bocadinho do que regamos. Se nós regamos as sombras e a luz com a mesma quantidade de água, certamente que as sombras crescem mais depressa, porque as ervas daninhas crescem sempre mais depressa do que as outras. Portanto, convém perceber que o bem é o mistério e não o mal. No compasso do meu ser, vejo a minha voz crescer nessa canção que é só minha. Eu vou na direção mais genuína. Então deixa a minha voz guiar. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira. Essa visão poética que também pontua muito do que faz e nos transporta aqui para uma dimensão de diálogo, de abertura, e ela é muito, muito importante nestes dias, cada vez mais. Acho que sim, acho que às vezes o meu pai que viveu mais de 68 em Paris, e ele que era comunista, mas que creio que teve ali uma dúvida metódica naquela altura de juventude, em 68, para ir para uma ideia mais libertária, mais de extrema esquerda, não é? Menos leninista, porque o maio de 68 tudo era possível, tudo tinha que ser possível, mesmo o impossível. E havia essa dimensão de poesia poética. Era um tempo também aí diferente, porque os líderes políticos eram ameaçados, confrontados, questionados por ativistas que tinham como principal arma a palavra. Não é? Os intelectuais estavam na vanguarda, hoje não estão na vanguarda. Hoje não são os poetas que estão na vanguarda, a poesia nem sequer vende. E é um tempo desse ponto de vista de crise de identidade e do sistema, da democracia, de uma ideia de liberdade, como nós a conquistamos. E que tocou na liberdade, que era precisamente um dos tópicos que desenhei para o início, e queria lhe perguntar exatamente qual é o preço da liberdade. Podemos tratar por tu. Tudo bem, faremos assim Sim. o trato. Queria perguntar-te então, qual é o preço da liberdade? O preço da liberdade pode ser muito elevado, porque, por um lado, primeiro, porque a liberdade muitas vezes não é aquilo que nós pensamos que é, não é? Porque nós estamos muito rotinados em achar que liberdade se define por aquilo que nós podemos ter,
quando muitas vezes a liberdade, naquilo que para mim me interessa, que é uma dimensão política da ideia de liberdade, uma dimensão coletiva, a liberdade se define muito mais por aquilo que nós estamos disponíveis para abdicar, para que todos nós possamos encontrar um médio denominador comum na liberdade. E isso aí é mais complicado nós falarmos, e aí o preço hoje a pagar é muito grande, porque nós estamos numa dimensão histórica, que é uma dimensão histórica que eu julgo que nunca vivemos, de uma ilusão de liberdade, porque nunca tantas pessoas acharam que eram livres porque podem, nas redes sociais, a partir de várias dimensões de comunicação, podem exercer a sua opinião, mas é uma opinião que pura e simplesmente não é vista por ninguém. Não é? Portanto, há uma ilusão, uma criação de uma ilusão que depois acaba por não ser uma ilusão que permite a liberdade, mas que a impede. Portanto, é um paradoxo. E é um tempo do algoritmo. Estamos mais fechados em nós, não é? Muito mais fechados em nós, achando que isso nos basta e perdendo as faculdades que nos distinguem, nos distinguem positivamente. E isto ainda agora começou, não é? Porque quando falamos da transição tecnológica, da revolução que aí vem, não é? Da inteligência artificial, isto é só mesmo o início. Lembras-te nos jogos de computador, tu não te lembras de certeza, mas havia na minha adolescência uma coisa, um aparelho, que eu estou aqui a falar e ninguém se vai lembrar disto, porque eu estou velho como o caraças, não é? 52 anos, havia uma coisa chamada TV Brinca, que era uma coisa que se punha nas nossas televisões a preto e branco e jogávamos como se fosse ténis, com um muro e uma bola. Nós estamos nessa parte da inteligência artificial. Isto vai crescer muito rapidamente. Dentro de 10 anos, dentro de 15, 20 anos, podem comprar-se mulheres e homens, robôs, com quem nós podemos ter uma relação também amorosa, e pessoas que podem ir ao encontro das características que nós queremos para nosso companheiro ou companheira. E, portanto, hoje nós perdemos esta dimensão de ouvir, de escutar, de estar, de ter a tranquilidade para aceitar as diferenças, para criar as pontes com os outros. E isso em todas as dimensões da nossa relação está a colocar-nos problemas terríveis. Há também virtualidades, há coisas muito boas deste tempo, não é? Um tempo em que se rebentam com as barreiras que existiam de preconceitos. Para o meu pai era homossexual e foi uma dos primeiros doentes em Portugal com SIDA, e eu sei bem o que o meu pai ouvia na rua, porque assumiu muito, logo numa fase inicial, foi uma espécie de bandeira de combate contra a discriminação. Ativismo. Até porque foi o único a resistir nessa primeira vaga dos que ficaram infectados em 85 e portanto, ele morre 30 anos depois, e foi talvez o único e sempre com muita força, mas eu sei bem o que ele ouvia. Ora, parece quase uma pré-história. 30 anos depois continua a existir, obviamente, preconceito, mas é um preconceito se calhar mais calado, mais silencioso. Continuam pessoas, miúdos, que se descobrem quem são e têm que calar porque continua a ser muito difícil em certas famílias, mas apesar de tudo, o que se avançou. Portanto, em muitas dimensões avançou-se muito, com todos os erros pelo caminho, mas avançou-se, e isso também é muito bom. Falou há pouco da questão dos algoritmos. E como é que podemos, por exemplo, contrariar um algoritmo? Também contrariando o nosso ego, aquilo que é a nossa vontade inicial? É por aí? Sim, mas nós podemos contrariá-lo se nós tivermos uma vida que é uma vida que não dependa necessariamente do algoritmo. É muito difícil às vezes, não é? Mas se nós continuarmos a ler os clássicos, se nós continuarmos a saber informar-nos em várias fontes diferentes,
Mas se nós, sobretudo, estivermos despertos para o mundo e se conseguirmos não perder o contacto com 3 palavras que estão totalmente arredadas de um discurso de vitória nesta altura, mas que são fundamentais para quem quer ser livre. Por um lado, a palavra silêncio, porque este é um tempo de barulho, de chinfrim, não é? Quem não faz barulho não, é como se não existisse, mas o silêncio é o único caminho para nós próprios, para o tal alargamento de caminho que eu falava há pouco. Por outro lado, a profundidade. Este é um tempo de superfície, mas é importante não perdermos de vista uma ideia de que nós sermos maiores do que aquilo que nos tentam condenar, se faz com um caminho para dentro também, de profundidade. Temos que viver à superfície também, porque quem vive só na profundidade não existe mesmo, e não faz sentido, mas um caminho para dentro e para fora. E por outro lado a ideia de lentidão, porque é um tempo de rapidez, em que tudo tem de ser rápido, tudo tem que ser para ontem, tudo é urgente. Para se ganhar temos que ser mais rápidos, saltar mais alto, e tudo isso. Conhecemos o discurso, mas temos que redescobrir a lentidão. Portanto, na lentidão, na profundidade e no silêncio, essas são ferramentas do pensamento, que o pensamento precisa para pensar novas palavras, para pensar novos caminhos, novas estratégias, para nós sairmos deste fechamento, não é? Deste fechamento. Eu diria isso, diria que se nós conseguimos ter esse compromisso de exigência connosco, de vermos os bons filmes, de vermos bons filmes e maus, de lermos, vamos estar salvos, porque esse algoritmo que é essa ditadura, e que é uma ditadura extraordinária, não é? Porque é invisível também, é um poder invisível. Porque nós, no nosso feed, que eu também vejo, repara, eu acordo às vezes e estou a ver qual é que é o meu feed de notícias. Mas o feed de notícias é aquilo que eu já consumo sempre. Não é aquilo que me pode surpreender. Portanto, na verdade, neste aparelho, neste telemóvel, nada me pode surpreender. Porque as pessoas que querem ser surpreendidas são uma minoria e, portanto, não contam para o médio denominador comum. Ora, é importante nós não perdermos este fit de poder ser surpreendidos. Temos que ser surpreendidos, temos que nos surpreender a nós próprios. E eu tento desafiar ao pensamento nesse sentido, de alguma maneira. E por isso o preço da liberdade, a minha questão tinha que ver também com esta medida em que têm deixado questões, em que têm levantado outros pensamentos contra a corrente. É-lhe cobrada também essa liberdade? Sim, a pergunta é uma pergunta muito difícil, por isso é que eu não respondi. É uma pergunta muito difícil, mas que pode ser respondida de várias formas, não é? Várias formas. Eu às vezes olho como autocrítica para algumas dos movimentos que hoje são importantíssimos pelo clima, por exemplo, o movimento transgénero, e em alguns casos eu questiono-me, isto é demasiado agressivo, isto é demasiado violento, mas logo me autocensuro, porque isto é um sinal de dois sinais inquietantes. Por um lado, que faço parte do sistema, e por outro, que estou a envelhecer. Porque quem quer uma revolução em todos os movimentos revolucionários sociais, políticos, culturais, houve sempre quem fosse radical. Nós podemos não ser radicais, mas esse radicalismo é uma maneira de avançarmos mais depressa, não é? Muitas vezes. E a história também está cheia desses momentos. Cheia disso, não é? O Maio de 68, as críticas que nós fazemos, o problema por exemplo, deste grupo
de jovens universitários que estão na rua a climáximo. Pá, o problema é aqui um problema de dimensão, são poucos. Porque se nós vimos o Maio de 68, que falávamos há pouco, o Maio de 68 foi muitíssimo mais agressivo. E aquilo que se disse do Maio de 68, o poder francês, o poder europeu, o poder que estava instalado, foi o pior possível. Quer dizer, estes miúdos são uns privilegiados, estes miúdos... Foi exatamente a mesma coisa. Mas aquele período foi um período fundamental. Bem, eu já não quero falar da Revolução Francesa, porque não faz sentido, ou mesmo de muito do que aconteceu depois de 74, em que foram de facto movimentos de vanguarda, radicais em alguns casos, que fez com que determinadas conquistas acontecessem. Isso foram também necessários, não é? Sim, a comunidade, por exemplo, eu sou heterossexual. E o meu pai, que era conservador, sendo homossexual, era conservador, era comunista e era razoavelmente conservador. Ele não olhava para mim ele não projetava que eu fosse homossexual. Mas também, quer dizer, para ele era um pouco indiferente. Mas quando ele teve a certeza absoluta, porque eu não tenho a mínima tendência homossexual, apesar de eu fui criado com a irmã dele que era homossexual também, portanto, para mim é absolutamente... É igual, absolutamente igual. Não... E quando ele teve a certeza absoluta que eu gostava de mulheres, ele disse, não sabes o que perdes, Miguel. Ele chamava Miguel, não sabes o que perdes. Portanto, isto tudo para estávamos a falar do quê? Da liberdade e do peso de que também lhe ser cobrada essa liberdade. E repara, o preço da liberdade passa um bocadinho por um lado por aí. Essa é uma das dimensões. O preço a pagar por quem quer ser livre, quando tem determinadas bandeiras, determinadas convicções que não são aceites pela maioria, mas que quer ser ativo, o preço a pagar é sempre alto. Porque esses revolucionários iniciais que estão na vanguarda pagam sempre um preço alto. São sempre os sacrificados, regra geral. Para abrir caminho. Para abrir caminho. Há poucas exceções, não é? Há exceções de pessoas que conseguiram e que foram... acabaram por ter sucesso, mas quando têm sucesso transformam-se naquilo que antes criticavam. Por exemplo, o Durão Barroso era um homem que tem a liderança do MRPP na Faculdade de Direito de Lisboa, era um tipo que incendiava as RGAs, era o revolucionário dos revolucionários. Quando ele abria a boca, as pessoas ouviam, e tinha aquelas duas dimensões que ao mesmo tempo são difíceis de encontrar na mesma pessoa, não é? Por um lado, um agitador e um intelectual, e por outro adorava andar à porrada. E, portanto, nas sessões de esclarecimento de rua, com os fascistas, com os capitalistas, com os comunistas, ele era sempre o primeiro a andar à porrada, aos murros e aos pontapés. E, portanto, o Durão Barroso, mas depois transforma-se o Zé Manel transforma-se no Durão Barroso que conhecemos. Ou Daniel Cohn-Bendit, Daniel Rouge, líder do Maio de 68, e depois se transforma num homem ecologista, mas razoavelmente do sistema. Quem se mantém revolucionário sempre paga um preço altíssimo, porque depois o problema é que a maioria das pessoas e o tal médio denominador comum é sempre muito mais conservador, e tem que se encontrar um caminho que é melhor do que o caminho antes, mas é um caminho sempre à parte. Por exemplo, não sei se conheceste o Zé Mário Branco, que foi um extraordinário compositor, um extraordinário cantor de intervenção, e eu sempre que o conheci, sempre que falei com ele, foi um homem extraordinariamente coerente, que perdeu, esteve no 25 de Abril, nunca foi comunista, era de extrema esquerda, mas depois, quando se está o 25 de novembro de 75, ele desiste, continua, faz obras-primas, alguns dos discos dele são obras-primas da história da música popular portuguesa, mas sai do circuito e nunca mais, para ele até ao último dia da vida dele, foi como se tivesse vivido sempre na clandestinidade.
E, portanto, o preço a pagar por essa comunidade de vanguarda é um preço a pagar muito, muito alto. Sim. Falou das primeiras pessoas que lhe incutiram esta premissa, esta missão da liberdade, nomeadamente o pai e também a tia paterna. Tia paterna. Este caldo foi percepcionado desde muito cedo, desta liberdade de vivência, foi percepcionado desde cedo ou foi percepcionado mais tarde? Não, foi percepcionado cedo, por um lado porque a família da minha mãe era uma família muito pobre e por isso a minha vida é uma vida, e vivi com a minha mãe sempre, e portanto a minha vida é uma vida que de alguma quer dizer, nunca foi para mim um tema tabu a ideia de que não pudéssemos questionar, como quando eu era jovem e ainda estavam reguadas na escola, e para mim a ideia de que existia um combate a travar por uma ideia de liberdade para mais pessoas, uma ideia de igualdade, aí se calhar marcadamente de esquerda. Eu nunca fui comunista, mas sempre fui de esquerda no sentido em que não me parece que seja possível outra coisa, porque quando existem tantas desigualdades e quando existe uma ideia de que todas as pessoas devem ter mesmo as mesmas oportunidades, e esse combate é um combate muito difícil. Não estou a dizer, obviamente, que a direita não tenha razões para existir, e não haja pessoas interessantíssimas à direita e com um pensamento estruturado e que têm razão naquilo que é o seu entendimento do mundo. Agora, no meu entendimento do mundo, o miúdo que cresce pobre, que cresce numa escola primária ali em Campo de Ourique, eu era a única pessoa que não era do Casal Ventoso, que não vivia no Casal Ventoso, um bairro onde a droga começou a entrar. E portanto, esse lado de pessoas que nascem com o bilhete premiado para não ser, para mim sempre foi uma coisa muito evidente. Depois, por outro lado, a família do meu pai é uma família burguesa. Isto parece um paradoxo, não é? Sendo o meu pai comunista, mas era uma família muito burguesa. O meu avô, com quem o meu pai não se dava, muito burguês, até razoavelmente salazarista. E pronto, e portanto eu vivi entre dois mundos e muito à vontade nos dois mundos, com espaço para fazer questões, e para perceber, para fazer com que esses dois mundos fossem confrontados com um mundo que não conheciam, porque eu estava nos dois mundos. E portanto, desde muito miúdo que senti essa necessidade. Eu estava completamente convencido que o meu destino seria a política, e depois acabou por não acontecer. Foi o jornalismo, e embora nunca tivesse sido um jornalista puro, este é um dos dramas da minha vida. Não sei exatamente o que sou. Mas falávamos dessa vivência de liberdade e desse caminho. Ela foi percepcionada desde muito cedo, como me diz, mas em que exato momento é que nós normalmente há uma idade em que começamos a formalizar aquilo que poderemos ser profissionalmente, e na vida adulta esse pensamento veio quando? Não, é um pensamento que vem assim, na adolescência. Por um lado, há uma necessidade de leitura desde muito cedo, desde miúdo mesmo, lia muito. E depois há um momento em quando passo para o liceu, que é um liceu aqui muito perto da Autónoma, o Liceu Pedro Nunes, ali na Estrela. Aí existe o apelo do jornalismo. O conhecer algumas pessoas e alguns colegas que também tinham essa disposição, esse gosto. Disposição, enfim, o jornalismo era uma hipótese, obviamente, desde sempre li jornais. Foi óbvia? E foi a partir de determinada altura óbvia, a partir do 11º ano, 12º ano. Para mim era óbvio que estava dividido entre a política, entre o jornalismo, entre o cinema e entre o desporto.
e essas quatro coisas agarravam-me e, portanto, eu fazia essas quatro coisas e, quer dizer, o cinema, quando fazia, era estar em permanência na Cinemateca. Portanto, cada vez mais eu estou convencido, não sendo eu um religioso, não sou um religioso, mas acredito muito que as coisas, que o mundo acontece de determinada maneira. Há qualquer coisa de mágico que nos ajuda a decidir, mesmo que nos ajude a decidir erradamente. Faz avançar. Aquilo que é mágico é que não é que, como algumas pessoas, eu ouço sempre dizer, não, o destino encarrega-se. Bem, não. Isto é como a ideia de Deus. Eu digo sempre, onde é que está Deus quando nas barbáries, nas mortes das crianças, no sofrimento? Quem acredita em Deus, eu acho que tem a missão de, pelo menos, de perguntar-se, será que não está lá também? Não é? O que é o mal? Será uma dimensão do bem também? O que é o mal verdadeiramente? Não é? Porque e aí o nosso destino, o nosso caminho é sempre feito de uma porta que se entreabre e nós não sabemos muito bem se entreabre porque nós forçamos a entrada ou se já está entreaberta para nós entrarmos. Mas o que é certo é que entramos, e ao entrarmos numa porta não entramos noutra, porque a vida é feita de escolha e é feita de falhas. E há pessoas que falham mais do que outras. Mas eu também acho que a soma de todas as derrotas pode dar vitória no fim, não é? Há pessoas em todas as dimensões, na política, no jornalismo, que são vencidos da vida e são extraordinários no fim das contas. Aliás, naquilo que me interessa, na literatura, no cinema, os heróis são os vencidos, não são os vencedores. Os vencedores não têm piada nenhuma, os vencedores só têm piada nos negócios, não é? Nos negócios, nas empresas, na economia do país. Não, nós celebramos os vencedores e fazemos-lhes homenagens. Na literatura, não. Na literatura, eles São figuras que não... Só celebramos a falha, só a falha que é poética, não é? Tem dimensão, não é? Sim, e portanto, e como eu acho que a verdade se encontra muito mais naquilo que é a arte, do que é a literatura, do que é o cinema, do que é o teatro, do que quando vemos um telejornal às 8 horas, eu acredito que aquilo que nos define é muito mais a falha do que a grandiosidade, porque a grandiosidade é sempre feita de tantas cores que muitas vezes nós não conseguimos abarcar. Não é perceptível por todos de uma forma tão óbvia quanto as coisas, exato, se calhar mais negativas. Sem dúvida, sem dúvida. Curiosamente, o jornalismo foi a profissão que abraçou e se desenvolveu enquanto profissional durante vários anos. Com que missão é que entra no jornalismo? A de salvar o mundo, que tipicamente nos jovens jornalistas, ou outra? Eu, quando entrei no jornalismo, tive uma sorte enorme, porque pude estar no mesmo espaço, não é trabalhar, pude estar no mesmo espaço com figuras que hoje já não existem, não é? Que já não existem, são figuras um bocadinho como o Gangs of New York do Scorsese, quando vemos aquela figura do carniceiro, não é? Do Butcher, com o Daniel Day-Lewis a fazer um papel extraordinário, e que é um tipo horrível. E estes tipos que eu vou falar são maravilhosos, não são horríveis, mas são figuras que o tempo esmagou. E aquela figura era uma figura horrível, mas que o tempo ia esmagar. O comboio chega e tu percebes que aquela figura vai acabar por morrer. Aliás, há um final poético do filme e ele morre, e no fim não é ele que morre, é um tempo que morre. Na mesma sala tinha figuras como o Zé Cardoso Pires, o Rogério Rodrigues, o Fernando Assis Pacheco, e eram figuras que para quem o jornalismo era total. Não é? A sua vida confundia-se com o jornalismo. Quando iam dormir eram jornalistas. Quando saíam da redação continuavam a ser jornalistas, porque a seguir iam beber copos até às 2 da manhã para os bafões da cidade.
e era nesses bafões de falha, de sombra, com holocaustos diários, que eles encontravam esta ideia, muitas vezes no fundo de uma garrafa de whisky, desta ideia de verdade poética do jornalismo. Isso já acabou, isso já não há. Nós entramos numa redação e é tudo clean, não é? Está tudo uniformizado. Está tudo uniformizado, é tudo muito branquinho, é tudo... as pessoas vão fumar quando fumam numa sala onde se encontram todos a fumar e são... Quer dizer, isto já não tem nada a ver com nada. Agora, continuam a existir extraordinários jornalistas. Os tais resistentes. Não, e jovens jornalistas que mantêm isso, mantêm essa... O que é isso de ser jornalista? É ter curiosidade. Ter curiosidade e ter a capacidade de questionar as verdades adquiridas. Isso por um lado. Por outro... Há um outro tipo de jornalistas para quem o que é fundamental é a mesma curiosidade, mas a vontade de conhecer o outro, a vontade de fazer perguntas, porque genuinamente querem saber a resposta. E enfim, continuam a existir excelentes jornalistas que sabem contar uma história, porque no fundo é isso que se trata, essa proximidade com a literatura. Os grandes jornalistas, há sempre uma dimensão literária naquilo que fazem. O cuidado da escrita, do contar pormenorizadamente, claro. Passar alguma emoção. Passar alguma emoção e as histórias serem histórias que nos obrigam a refletir e a mudar, muitas vezes, a perspectiva. Como a boa literatura um grande livro é aquele que nos muda, que nos vira do avesso. Hoje, os livros que fazem sucesso são muitas vezes o contrário disso. Tu entras nesses livros e sais e é exatamente a mesma coisa. Sais exatamente da mesma maneira que entraste, como se comesse uma pastilha elástica. E isso também diz um pouco daquilo que é o caminho. Não é um fenómeno português, é um fenómeno geral. Sim. Temos enfrentado isso de forma muito, muito geral. Curiosamente, li esta frase que disse há pouco tempo: o jornalismo perdeu a curiosidade sobre os outros, e vai ao encontro exatamente daquilo que estávamos a falar. Sim, perdemos muito a curiosidade. Repara, vou-te dar um exemplo. A Simone de Oliveira está na casa do artista. E a Simone está na casa do artista e foi de modo próprio. Portanto, ela decidiu, eu já tenho 88 anos, 87 anos, estou sozinha em casa, os meus filhos estão preocupados, vou para a casa do artista, ótimo. Não é isso que eu quero questionar. O que quero questionar é que não houve um único trabalho jornalístico sobre isso. Sendo que podíamos dizer, não, se calhar a Simone não quer. Não, a Simone estava disponível, porque isso até era bom para a casa do artista, para um bocadinho sacralizar um pouco esta... Não é desacralizar, tornar mais leve este momento, que é um momento que preocupa milhares e milhares de pessoas mais velhas que acham que podem acabar a sua vida num lar. A Simone de Oliveira é a nossa diva, não é? Que está viva. Havia a Amália, e hoje, se existe uma diva, julgo que a Simone de Oliveira seria mais ou menos consensual que será... Bem, é como se esse assunto não existisse. Se nós olharmos para aquilo que é a Espanha, com os trabalhos que o El País, o El Mundo fazem, e podia falar da televisão também, ou em França, ou em Inglaterra, ou nos Estados Unidos, ou no grande jornalismo, e é completamente inconcebível que nenhum jornal de referência celebre esta passagem, fazendo uma reportagem sobre este assunto, colocando-o na primeira página, porque esta é das pessoas mais amadas pelos portugueses. É como se esse assunto, isto é, as agendas dos jornais são todas iguais. Uns fazem um jornalismo mais de referência, outros mais populista, outros tudo bem. Mas as agendas, os assuntos são todos iguais. Não há ninguém que tenha a puta da curiosidade de virar a agenda e de criar uma agenda nova. Não ser a agenda expectável. É que as pessoas que estão nas lideranças dos projetos jornalísticos não têm imaginação, não têm a capacidade de imaginar.
e não têm curiosidade. E, portanto, cada vez mais estamos a tratar de assuntos que interessam uma bolha de pessoas que são muito poucas, mas que não interessam à generalidade das pessoas. E, portanto, o que temos é uma perpetuação de uma mensagem e de uma forma de comunicar que está cada vez mais a levar-nos para um beco sem saída no jornalismo. Os mais negativos dizem que é o fim do jornalismo, ou do dito jornalismo que nos foi ensinado nas universidades ou pelos grandes jornalistas. Concorda com esta ideia? Concordo, porque, repara, porque uma das coisas dizem assim, se tivesse aqui algumas pessoas diriam assim, mas a Simone de Oliveira, isto remetia-nos para uma linguagem mais popular, ou mais, é uma figura que, e se calhar é a privacidade da pessoa que... Repara, eu lembro sempre disto, quando chego a este ponto de conversa, lembro sempre do Homem que Matou Liberty Valance, de John Ford, que era o maior reacionário da história do cinema americano, mas provavelmente o maior gênio do cinema americano clássico. E no Homem que Matou Liberty Valance, o filme começa com a morte de Liberty Valance, um pistoleiro, e nós estamos 1h30 a pensar que quem matou Liberty Valance foi a pessoa que nós vimos que matou Liberty Valance. No final do filme, o John Ford repete a mesma cena inicial, só que tira uma câmara de um lugar e mete a câmara 2 metros à direita. E nós percebemos que o nosso olhar estava equivocado, porque estivemos 1h30 a achar que quem matou foi um e quem matou foi outro. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que não há temas mais populares do que outros. Há um olhar que pode ser de excelência ou não. Não é? Um tema sobre a Simone na casa do artista pode ser lamechas ou não ter dignidade, ou ser popular, ou populista, ou gratuito, ou pode ser uma obra-prima. Não é? Se tu colocares um jornalista que tem determinada dimensão a escrever aquela história, o Miguel Carvalho, que estava na Visão, o Ferreira Fernandes, que era um cronista excepcional, será sempre uma coisa maravilhosa. Mas se tu colocares uma pessoa que não tem uma capacidade de olhar, mas isso é que define os bons, os maus e os menos bons e os péssimos. Não é? É a capacidade de colocar a cama no lugar certo para que mais pessoas possam gostar daquilo que estão a ver, ou ler, ou ouvir. No fundo, falta essa curiosidade e essa outra perspectiva, outro foco, claro, não é? Outro foco. Claro. Não deixa de ser uma visão de debate, de pensamento sobre o jornalismo e aquilo que vivemos. Também falou da questão das agendas e como os jornais e as televisões também estão reféns dessas agendas, cumprindo aquilo que é o panorama político previsto nesse dia. Isso também influencia a percepção do público daquilo que deve ser notícia. Estamos a falar de não notícias ou daquilo que querem que seja notícia, mas as verdadeiras não estão a ser faladas. Sim, porque não quer dizer que as notícias que são as notícias que abrem os noticiários não sejam notícia. O que me parece é que mesmo essas notícias, é impossível fugir de determinados temas de agenda. É impossível, é completamente impossível. Mas muitas vezes o ângulo é fundamental para que aquilo que não nos interessa passe a interessar. Porque tem a ver connosco, tem a ver com a nossa vida concreta. Enfim. Agora, o que é verdade é que, repara, nos últimos 10 anos, quando olhamos para o fenómeno político, nós percebemos que determinados resultados não são nunca expectáveis por essa bolha. Por exemplo, lembro-me quando o Cavaco Silva ganhou a primeira maioria absoluta, em 1986, por aí, nas sondagens nunca dava isso. Aliás, nunca ninguém assumia que votava Cavaco Silva. E o Cavaco ganha com a maioria absoluta. As sondagens hoje, com métodos científicos, não conseguem encontrar a verdade daquilo que é o sentir das pessoas.
Não vai ao encontro daquilo que depois se verifica, não é? Não, ou pelo menos não tem ido. E, portanto, aqui o próprio discurso político, e a própria não está muito adaptado àquilo que é não está muito adaptado e funciona escolhendo determinados assuntos, determinada linguagem, que de facto não é a linguagem mais eficaz para este tempo. E isso acaba por oferecer-nos aqui grandes surpresas, porque de facto é assim, não há uma lógica de interesse geral. Agora, vamos lá ver. O interesse da maioria das pessoas, e agora isto vamos dificultar aqui um bocadinho. O interesse da maioria das pessoas, sem uma capacidade de imaginar qualquer coisa que não foi feita, vai ao encontro e quer consumir coisas que uma suposta elite acha que não tem qualidade. E eu acho que não tem qualidade. Quando nós vemos um reality show como A Casa dos Segredos, com pessoas que estão presas a uma casa e que têm um vocabulário de 1000 palavras e têm 20% de share, nós percebemos que a maioria das pessoas vai querer um entretenimento em permanência, uma capacidade de não pensar. Ora, eu acredito que essas mesmas pessoas são capazes de consumir outras coisas se existir esse risco e essa vontade. Só que o problema é que nós temos pouco dinheiro para distribuir, o país é um país pequeno e, portanto, quem tem o dinheiro para distribuir, para se produzir conteúdos, não quer arriscar. E, portanto, quer dar às pessoas aquilo que as pessoas querem, não aquilo que as pessoas precisam. Porque o grande risco é que nós não sabemos o que é que as pessoas precisam. Mas se tu vis os grandes projetos jornalísticos e de comunicação, deram às pessoas aquilo que as pessoas precisavam, não sabendo aquilo que as pessoas precisavam. Por exemplo, no jornalismo, quando nasce à direita e à esquerda, quando nasce o Independente à direita, existia um espaço para que isso nascesse, mas não havia comprovativo que aquilo ia resultar, e resultou. Quando nasceu o Expresso a mesma coisa, quando nasceu o Público a mesma coisa, havia marcadamente uma identidade jornalística. Quando determinados programas nascem, o 1, 2, 3, com o Carlos Cruz, mas há uns anos que revolucionou a coisa, o fenómeno televisivo, antes a Cornélia, são formatos que são formatos extraordinários, completamente novos, de risco, mas que viraram isto tudo. Portanto, porque também desafiaram o público. Porque também desafiaram o público. E acrescentaram... Nós vemos o próprio... Enfim, estou à vontade, porque vou falar de alguém com quem tive aí uma coisa, o Ricardo Araújo Pereira. O Ricardo Araújo Pereira, que é um extraordinariamente inteligente, um tipo culto, que era capaz de fazer tudo. Tudo o que ele quisesse, ele poderia fazer. Mas ele próprio escolheu fazer aquilo que sabe que resulta. Não é? Ele está a repetir este formato há vários anos e é muito bom. E continua a ser o formato mais visto em Portugal. E tem que continuar na perspectiva do canal. Agora, ele próprio desistiu, de alguma maneira, de fazer diferente quando aquilo resulta. Não é? Aí eu tenho que dar aí no humor, o Herman José, de facto, num outro tempo foi capaz de... Pisou mais a linha. Pisou muito mais a linha, arriscou muito, talvez aqui nesta altura, falhando muitas vezes, mas arriscando. O Bruno Nogueira tem feito isso de uma maneira se calhar mais eficaz, mas atenção, eu acho que o Ricardo não quer fazê-lo por uma questão mesmo que tem a ver com ele, com uma escolha muito concreta na vida profissional dele, e é legítimo.
É válida também É válida, essa proposta. absolutamente. Não, isto não era de toda uma crítica. Uma crítica fechada àquilo que tem feito. Curiosamente. Não era uma crítica, mas era muito importante dizê-lo porque é a figura mais importante da televisão hoje. Aquela que é mais consumida Sim. também, já que falou em audiências, e fazer essa menção. Curiosamente, tem falado destes temas e de outros nas crónicas que assina, e elas também dividem opiniões. Postal do dia. É isso que se espera Sim, olha, eu tenho tentado... sim, o Postal do Dia é um formato que eu nunca tinha feito antes, faço há uns anos, na minha página, e sim, é um projeto um pouco diferente, porque eu tentei, na maioria das crónicas, dizer bem. Olha, é um ato revolucionário, porque encontrar o melhor lado das pessoas, dos personagens, é quase revolucionário hoje, não é? Porque é um país muito focado na comunicação, no mas ou naquilo que é negativo. Portanto, eu achei que poderia ser interessante fazer o contrário e provar que as pessoas, ao contrário do que muita gente diz, também querem consumir aquilo que é bom, aquilo que é positivo, aquilo que é... tem outra perspectiva que está que não iluminado, é não é? Aquilo que está iluminado, aquilo que não reforça a crítica. Agora, eu também sei que numa crónica diária tem que haver duas coisas. Uma primeira coisa, os temas serem todos muito diferentes, apesar da crónica ter uma métrica que é comum, mas os temas têm que ser diferentes. Portanto, há 5 temas na semana, de segunda a sexta, todos são diferentes de todos, e em algum momento, pelo menos de 5 em 5 crónicas ou 10, tem que dizer mal de alguém ou dizer mal de alguma coisa. E aí é verdade que quando se é mais forte, mais incisivo, aí o Postal do Dia, sobretudo quando estava na TSF, tinha uma dimensão de facto de grande alcance, e é duro, porque repara, Portugal, uma das características dos países menos livres é serem pequenos, porque quando se é pequeno todos nos conhecemos uns aos outros. Eu ser o mais sincero possível sobre determinadas figuras que faz sentido, assumindo esta responsabilidade de falar para os leitores e de ser o mais verdadeiro possível, que eu tenho que criticar, são pessoas que eu conheço. E paga-se o preço, lá está o preço da liberdade, paga-se um preço, porque as pessoas deixam de nos ligar. Mesmo pessoas que nos ligavam não aguentam uma crítica. Há quem aguente, mas são minoritárias. A maioria das pessoas não aguentam uma crítica. E quando aguentam é verdadeira? Quando aguentam, sim, há pessoas que sim, há pessoas, por exemplo, Marcelo Rebelo de Sousa. O Marcelo Rebelo de Sousa hoje já não é consensual, não é? Hoje o tempo faz o que é suposto fazer, e esta polémica agora, mas o Marcelo, ao longo, conheço há 30 anos, e é um tipo de grande capacidade de encaixe. É uma coisa até bastante impressionante, não é? Se ele pode ser um grande ator, não é? Mas é bastante impressionante isso. Agora, sim, já perdi pessoas, já perdi amigos e tu me dizes-me assim, mas vale a pena? Sim, não são bem amigos, amigos naquela forma dos 4 ou 5 que temos, e que não são esses, até porque esses eu julgo que se sobrepõem à necessidade e à responsabilidade de dizer sempre a verdade nas crónicas. Essas 3 ou 4 que nós escolhemos e que nos escolhem, não posso escrever sobre elas, porque não posso escrever mal sobre elas, não quero fazê-lo. Mas também não posso, se quer ser verdadeiro, não posso é ter amigos que podem atingir lugares que têm uma dimensão. Isso é um problema do caraças também. E pronto, não, há sempre uma dimensão em quem escreve todos os dias com esta coisa, há sempre uma dimensão de solidão e de solidão e aceitar que o nosso destino é ficar sozinho. Porque nós olhamos para a agenda e há cada vez menos pessoas para telefonar. Claro que sim. Fez uma crónica que curiosamente me suscitou muita atenção, calculando aquilo que pudesse vir a acontecer, foi o que se verificou. Escreveu sobre Sara Tavares
e uma única linha foi escrita depois daquilo que escreveu, ou muito pouca atenção foi dada àquilo que escreveu. Sendo destino ou não, como já falámos aqui, aconteceu aquilo que sabemos, a Sara partiu nesse silêncio, como também escreveu. Sim, sim, a Sara, é verdade, aquela primeira postal sobre a Sara foi um mês antes dela morrer. E é um pouco aquilo que falámos no início, a voragem é tão grande, a rapidez é tão grande, que nós temos a tendência para, acho que todos, de maneiras diferentes, de consumir como se as pessoas não fossem de carne e osso e não existissem na verdade, fossem é tudo virtual. E portanto, a chamar a música, havia aqui aquela menina de 16 anos que apareceu naquele concurso televisivo a chamar a música e depois teve uma carreira com uma coragem enorme, não é? Porque ela podia ser uma cantora popular e quis ser outra coisa. Não quis ser aquilo que os outros queriam que ela fosse. Quis ser importante naquilo que ela achava que devia ser importante, não é? Ser uma voz dos que não têm voz, não é? Ter as pessoas da outra margem, as pessoas negras, as mulheres que não têm a possibilidade de... E a música de uma portuguesa que nasce em Portugal, que é portuguesa, mas que é cabo-verdiana também, que é crioula. E não há nada mais bonito do que esta ideia de crioulo, de mestiçagem, de juntar. E ela foi isso tudo. Um bocadinho conseguiu ser isso. Sim, um bocadinho que o Dino Santiago embora o Dino muito mais, com um bocadinho mais cedências ao Star System, a Sara sem nenhuma cedência ao Star System. Indo contra muitas vezes também. Sim, pá, sim. E depois uma miúda inteligente e que tem esta coisa, esta mesmo perante a doença, com uma grande coragem, sem lamechices, sem lágrimas excessivas no seu canto, mas continuando a compor com as suas limitações. E sim, e depois um silêncio, porque ela nunca foi de todos e, portanto, as pessoas, na verdade, não a conheciam e continuavam a lembrar-se. As pessoas despediram-se e foi aos telejornais não porque ela tenha morrido, mas porque ela cantou Chamar a Música e ganhou o Festival da Canção há 30 anos. Tudo o resto para a frente. Tudo o resto que é verdadeiramente mais importante e que fica na história... só vai ser celebrado pela história daqui a uns anos e agora não. E isso é muito violento, porque repara, eu também falo por mim próprio. No outro dia morreu um vizinho do meu prédio, um vizinho do lado que eu nem sequer conhecia, na verdade. Eu vi-o de vez em quando. Para mim foi muito mais importante quando morreu o Tony Soprano, o ator que fazia Tony Soprano. Vieram umas lágrimas aos olhos quando ele morreu, porque o Tony Soprano era família. As personagens das nossas séries, das séries que nós seguimos, do This Is Us, do Better Call Saul, do Breaking Bad, são da família. Há ligação emocional, não é? Há ligação. As pessoas do nosso prédio não nos dizem nada. As pessoas do nosso prédio são os atores e os outros é que são reais. E esta fronteira entre a realidade e a ficção faz com que... e hoje vemos tudo isto, é tudo muito rápido, todas as pessoas parece que atingem uma espécie de estrelato muito rapidamente, mas depois percebe-se que isto é esta nossa necessidade de consumir tudo o mais rapidamente possível, mas também descartar muito rapidamente. E é preciso crescer equilibrado neste meio, porque senão enlouquece. E resistir, não é? E resistir. Curiosamente fez aqui por falar em resistência e também dos 52 anos que mencionou no início desta conversa. Parece impossível. No postal do dia escreveu quando essa celebração: gosto de viver, tenho projetos na cabeça, filhos, flores em casa que preciso de regar, o amor e a partilha que desejo para sempre, tenho as sombras também, o medo. Nunca estive tão feliz, mas o tempo passa tão rápido agora. A minha árvore não chega ao céu,
a maioria dos que existiam antes de mim já não estão. Há aqui uma visão de esperança. O que é que deixa este conjunto de frases? Há uma visão de esperança, porque a vida é incrível, não é? Tudo aquilo, não é? Começámos a falar do algoritmo, tudo isso não tem isso, não é? Esta nossa... Esta vontade de viver que tenho, e que tenho sempre, cada vez mais... é a vontade de encontrar em cada esquina um novo rumo, porque a vida está cheia de oportunidades também, mas dentro das oportunidades estão os buracos do jogo da glória que nos fazem cair e voltar para trás e bater com a cabeça, e as discussões, e em casa vivo com uma pessoa, mãe dos meus filhos mais novos, já há 10 anos, nunca vivi tanto tempo com uma pessoa, e muito feliz com ela, mas com momentos terríveis, e isso eu acho que é mesmo para beber até ao fim. É como aquelas coisas, a vida como um cálice que tu tens que beber mesmo até ao fim, mesmo quando te amarga na boca, e aí claro que os filhos são um mundo, não é? Fazem-nos aquilo que nós não achávamos possível, mas é importante também não perdermos o fito de nós próprios, porque nós somos o mais importante que os nossos próprios filhos, sabendo que no nosso caminho aquilo que é mais importante é fazer com que a vida deles aconteça. Isso faz parte da coisa. Aquilo que acontece quando vivemos em função dos filhos é que os filhos há um momento que deixam de precisar de nós, e se vivemos em função deles, a nossa vida morre antes da morte, não é? E, portanto, eles vão viver melhor se nós continuarmos a ter no centro nós próprios e não perdermos isso, porque esta é a nossa aventura, não é a deles. A deles é a deles e não é a nossa. E esta coisa... Esse desprendimento também, não é? Tem que haver esse desprendimento, porque os filhos não são nossos. Quer dizer, são mais nossos do que de outra pessoa qualquer. Ou começam mas não por são ser nossos, não é? Sim, mas não são nossos, são deles, é a sua demanda no mundo. E o mundo é tão poderoso que nós temos que ter a perspectiva humilde de achar que somos mais... A nossa dimensão em comparação com o mundo é menor. E o mundo é que os trouxe de alguma maneira. Então a esperança é a liberdade? Sem dúvida, sem dúvida. A esperança é a liberdade, é sem dúvida a necessidade que temos todos, e eles também, de caírem, de se desequilibrarem. A vida é desequilíbrio. Um bocadinho como a Pina Bausch diz, quando define a dança como o desequilíbrio, não é? Sem o desequilíbrio a dança não começa, não é? Sem o desequilíbrio a vida não acontece. Sem cairmos, não passamos para o outro nível. Temos de nos desequilibrar para equilibrar outra vez. Sem dúvida, equilibrar mais fortes, e, portanto, devemos desejar para os filhos a capacidade que eles tenham de se equilibrar melhor, desequilibrando-se e caindo muitas vezes. E estando perto para fazer o que é preciso, mas sabendo que nesse risco há riscos. Porque nesse desequilíbrio há sempre riscos, porque a vida é um risco. Hoje, cada vez mais, vemos os pais a não deixarem os filhos subir às árvores porque se podem magoar. Experienciar. Quer dizer, e nós crescemos a subir às árvores, e nós vemos os miúdos que sobem às árvores, já não conseguem descer das árvores, porque são os totós do caraças. Não é? Os meus filhos mais novos são muito mais totós do que eu era, quando, e não pode ser, eles têm que cair, têm que partir a cabeça se for caso disso. Porque é mesmo assim, é mesmo assim. Enfim, é muito difícil falar, é muito teórico, mas porque ser pai ou ser mãe é estar frágil em permanência, claro, e sofrer em permanência, porque os miúdos, mesmo que tenham 30 anos, nós continuamos a sonhar e a acordar, a achar que eles estão a cair da cama. Um alerta constante. É mesmo assim. E... Tens que experimentar. fica esse convite. Questionando aqui também sobre a memória e esse desafio que é a memória. O Luís, que cresceu na rua Correio Teles, número 99, no primeiro direito, é o mesmo que tenho hoje sentado à minha frente? Ou é o outro Luís com estas camadas todas que falámos? Não, somos vários ao longo da vida, vamos sendo outros, vamos reencarnando em vida várias vezes.
eu escrevi um livro que dediquei à minha mãe, 10 anos depois da morte dela. Foi um livro muito duro, muito difícil, muito Cru. muito cru, sim, muito cru. E de alguma maneira uma obra de ficção da realidade, porque é uma obra de ficção no sentido em que aquele personagem que está lá é um miúdo, que sou eu, naquela altura, em toda a minha infância, toda a minha adolescência, o modo como eu via, o que sofri, o que sonhei, mas era o Miguel. Todas as pessoas que nasceram antes de mim me chamavam Miguel. Hoje ninguém me chama Miguel. O Miguel morreu com a última pessoa que me chamava Miguel, quando a última pessoa morreu. E por isso, de alguma maneira, quando olho para esse momento da minha vida, é uma figura vagamente parecida comigo, mas que não sou eu próprio, e portanto olho com distância. Ou quando olho para o nascimento do meu primeiro filho, que tem 25 anos e está a tirar o doutoramento em literatura, ou o segundo filho, são momentos quase irreais, de alguém que eu sei o que pensava e que pensava coisas diferentes de hoje. Sim, hoje tenho menos graça do que tinha há 20 anos e há 30 anos. Continuo a achar, tenho mais coragem, o que não julgo que seja normal, porque, regra geral, vamos perdendo a coragem e acomodando. o ímpeto. Repara, quando decido fazer um monólogo em palco, há 1 ano e meio, nunca tinha subido a um palco antes e vou continuar a subir aos palcos, mesmo que não seja o palco Físico, não é? O teatro. Palco físico. Vou continuar a querer fazer até ao fim aquilo que não fiz, falhando, caindo e lá está, desequilibrando, para voltar a equilibrar. E isso, sim, isso eu não perdi. Agora, talvez com mais pragmático, mais cínica em relação ao ser humano, se calhar, mais pessimista em relação ao ser humano, e portanto menos interessante, certamente, mas bem, muito bem, muito ciente do que é a vida. Sem barreiras, como iniciamos esta... Sem barreiras, porque tudo pode sempre acontecer, não é? Nós somos capazes das coisas mais inomináveis, e somos capazes das coisas mais grandiosas também, e não conseguimos sequer perceber como é que vamos reagir perante determinadas situações, como é que nós vamos reagir verdadeiramente, e por isso é preciso sempre alguma prudência na maneira como estamos, porque aí, olha, nas várias histórias da resistência ao Estado Novo, há aquela história terrível do Francisco Martins Rodrigues, que fundou a UDP e que era um dos, dentro do Partido Comunista antes, ele era militante comunista, achava que iam ser o sucessor do Cunhal, mas caiu em desgraça porque falou na PIDE, não aguentou a tortura do sono e falou. E um dia perguntei-lhe se ele de vez em quando voltava àquela sala de interrogatório, e ele respondeu-me que nunca de lá tinha saído. E realmente aquele homem era um homem que estava preparado para não falar e falou. Quer dizer, se nós formos torturados, voltando à ideia da liberdade, num qualquer regime de futuro em que as liberdades sejam postas em causa e nós, como em muitos países do mundo, fôssemos postos à prova, não podemos dizer se falávamos ou se não falávamos, ou se éramos capazes, ou se agora, quando eu sair aqui desta estação, desta universidade, estiver um homem cheio de músculos a espancar uma mulher, exatamente o que é que eu vou fazer? Vou-me esconder e tentar telefonar à polícia, ou vou intervir, como intervi quando era militante do PSR, com um tipo que eu ia fazer o mesmo indo para o hospital, ia fazer o mesmo ou ia esconder-me, não sei. Eu dizia assim, ia com certeza, porque sou um tipo maluco, sou um tipo que acredita que devemos fazer a nossa parte, mas quando chegasse à altura, se calhar acobardava-me e não o fazia, ou se calhar não, quem sabe. Portanto, eu acho que estas coisas são muito difíceis, porque o exercício, o ofício de viver, como diria o Pavese, é extremamente complexo
mas extraordinário também. E por isso tão desafiante, não é? Muito desafiante mesmo, muito desafiante. E acho que quem nesta altura está sem perspectivas, um caminho estreito, sem saber o que a vida lhe reserva, sem qualquer tipo, desesperançado, acho que não pode fazê-lo, não é? Acho que não pode fazê-lo porque tem que encontrar a forma e há formas para se encontrar, porque está tudo por inventar, tendo tudo sido inventado. É ir. É ir. Obrigado. Obrigado eu. No compasso do meu ser, vejo a minha voz crescer nessa canção que é só minha. Eu vou na direção mais genuína. Então deixa a minha voz guiar. A Esperança Atrás do Muro, um podcast de André Filipe Oliveira.